Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, sou Alexandre Vieira, jornalista com passagens por Terra, Estadão e Bola VIP. E agora diariamente trago informações sobre o Tricolor Paulista. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Bora falar de São Paulo, né? Vou passar só um pouquinho por esse jogo lamentável que foi contra o Grêmio, né? O São Paulo jogou muito mal no primeiro tempo, no segundo tempo deu uma melhoradinha, mas assim, futebol podre, pobre, sem criatividade, o que tem sido a marca em termos de desempenho do time do Zubeldia. Eu falei pra vocês, a partir do jogo contra o Galo, eu começaria a pressionar, a falar e a questionar o desempenho. E o desempenho, desde então, acho que desde o começo do Zubeldia, são raros jogos que a gente viu que o desempenho foi bom. E contra o Grêmio, mais uma vez, era a expectativa que a gente já tinha comentado, que eu já tinha falado, de ver caras novas, de ver novidades, de ver outras situações, mas infelizmente isso não aconteceu. Enfim, vamos passar o jogo para lá. O São Paulo tem ainda mais duas partidas contra Juventude e encerra contra o Botafogo. A gente espera, a expectativa é de ter pelo menos um time diferente para ter uma graça no jogo, porque eu vou ser bem sincero para vocês, eu vi o jogo ali contra o Grêmio assim, sabe, só estava vendo porque era o São Paulo. Se fosse qualquer outro jogo eu teria trocado de canal. Mas enfim, vamos às informações, que é o que a gente veio fazer aqui. Bora começar falar sobre Henrique Carmo, né? A informação do Gabriel Sadi que o Shakhtar Donetsk fez uma proposta de 7 milhões de euros para a contratação do atacante. Isso equivale a 44 milhões de reais. Lembrando que o Henrique Carmo está em tratativas em renovação de contrato com o Tricolor Paulista. A diretoria alega que há um encaminhamento de que está tudo certo e falta somente a assinatura. A parte do staff também diz que as conversas progrediram bem. Só que eu tenho dito para vocês de que a gente só pode cravar alguma coisa quando tem a papelada assinada. Então, tem essas narrativas das duas partes de que as coisas caminham bem. Inclusive, tenho dito de que pelo Henrique Carmo ele renovaria, porque ele é torcedor de São Paulo, ele é tudo isso, ele gostaria de ficar. Porém, né, tem a questão do déficit, tem a questão de que o São Paulo precisa vender, então vamos ver se o São Paulo vai aceitar ou não essa proposta. Confesso que é pouco. O São Paulo poderia projetar ganhar mais com o Henrique Carmo. Mas fica a questão, o seu treinador vai usá-lo na próxima temporada? Se não for usar, vende. Agora, até agora a gente não viu de Henrique Carmo, foram poucos minutos contra o Vitória. Então fica a questão, mas tem essa proposta e o São Paulo deve tomar uma decisão aí nos próximos dias e ver também, né, se o empresário também vai ceder ali para fazer a renovação de contrato. Só adianto, caso ele seja vendido, caso não renove, vai ser mais um caso, vai ser mais uma vez. Então que a gente não bote a culpa em jogador, em empresário. Empresário eu não gosto de defender, mas é muito fácil falar de empresário e não dessa gestão que incessantemente tem perdido talentos, vendido jogadores a preço de banana e tudo mais. Tá na hora da gente focar no que realmente importa. Para a gente continuar, vamos falar sobre Rai Ramos. O que aconteceu com o Rai Ramos? Ele tava com tudo bem encaminhado. Até na sexta-feira me falaram, ó, falta só assinar, tá tudo certo com a Chape, a gente vai ficar aqui com 30% dos direitos dele, a gente vai liberar ele de graça, a gente se livra de um salário, vai rescindir, vai manter o percentual, e ele vai ser lá feliz na Chape. Inclusive o técnico que tá lá na Chape é o mesmo que trabalhou com ele no Ituano, então aí ele foi muito mais também por uma questão de já conhecer o trabalho, de ter uma certeza que ele vai jogar lá, um projeto bacana. Só que no fim de semana o Atlético Goianiense veio com uma proposta financeiramente para o Rai Ramos mais interessante, atravessou o negócio com a Chape. Para o São Paulo as condições serão as mesmas. São Paulo mantém 30% dos direitos do jogador, 40% vai para o Atlético Goianiense e o jogador vai ficar com 30%. Mas para o jogador foi mais interessante financeiramente o Atlético Goianiense, então a tendência agora é dele ir para o Atlético. Vamos ver se a Chape vai chegar na mesma condição financeira, se vai conseguir chegar no mesmo patamar de que o Atlético Goianiense, mas fica a questão, o Atlético Goianiense agora é quem está mais perto da contratação do Rai Ramos. Certo é, Rai Ramos não será mais jogador de São Paulo a partir de janeiro de 2025, vai seguir o seu caminho, mais uma contratação bem esquisita por parte
dessa diretoria do São Paulo. Para a gente continuar, vamos falar sobre o Wendel, Corinthians, Wendel, São Paulo. Explicar rapidamente para vocês entenderem. O São Paulo ainda diz que tem tratativas bem acordadas com o Wendel. O São Paulo já não trata mais das negociações com o Wendel, porque já entende que chegou numa situação com o Wendel de que não tem mais o que conversar com o atleta. Por quê? O Wendel não queria voltar para o Brasil no primeiro momento, agora ele já se dispõe a voltar. Primeiro ponto. Contrato, ele queria um contrato de 3 anos para ter segurança no novo projeto. O São Paulo propõe 3 anos. Salário, o São Paulo chegou bem próximo ao que o Wendel entendia que poderia ser interessante para ele jogar no futebol brasileiro. Então não tem mais o que se conversar com o staff, agora é com o Porto. O Rui Costa já está em tratativas com o Porto para tentar essa questão de parcelamento, de o que pode oferecer para o Porto, se pode postergar o primeiro pagamento para o meio do ano que vem, todas essas questões que ainda estão sendo trabalhadas e conversadas com o Porto. E aí o São Paulo quer acelerar logo essas tratativas para não dar margem para a concorrência. E nesse meio tempo veio o Corinthians promete uma proposta forte, promete uma grana interessante, tanto para o Wendel quanto para o Porto, e aí fica essa questão, vamos ver de fato para onde o Wendel vai, mas o São Paulo ainda tem uma segurança, o São Paulo ainda entende que está numa situação interessante, porque o São Paulo já não temia, já entendia que de fato teria uma forte concorrência lá quando se trata da contratação do Wendel, tá bom? Para a gente continuar, vamos falar sobre o Luiz Gustavo e o Rafinha. Expectativa assim bem alta de fato para as renovações de Rafinha e Luiz Gustavo. A dupla deve renovar, o Rafinha deve renovar por mais 6 meses, enquanto o Luiz Gustavo renovará por mais 1 ano, uma temporada. Só um minuto. Ô Vida, abre lá a porta, por favor. Tá mantendo na porta? Amor? Voltando aqui, vamos, aqui é a realidade, vamos deixar o corte aqui mesmo. Então voltando, a gente estava falando, minha irmãzinha, que é minha afilhada, tá chegando ali, estão brincando aí, quer brincar ali, ela vem aqui pra gente. Falando agora de Luiz Gustavo e Rafinha, os dois devem renovar contrato. O Luiz Gustavo deve renovar por mais 1 temporada e o Rafinha por mais 6 meses. O Rafinha ele quer terminar jogando, ele quer jogar o Paulista, quer jogar por mais 6 meses e aí depois, de fato, ele vai seguir ali para sua aposentadoria. Ele quer se aposentar com a camisa do Bayern de Munique e vai fazer um jogo ali festivo. Já o Luiz Gustavo, ele queria muito chegar na reta final de temporada para ele entender se ele teria condições de brigar na próxima temporada, se ele vai ter condições de competir, porque além de tudo, o Luiz Gustavo ele é muito competitivo com ele mesmo. Então, na visão dele, ele conseguiu ser importante no futebol brasileiro. Para ele, a avaliação foi positiva. É claro que ele sabe que ele errou, né, contra o Botafogo. Inclusive, internamente, ele assume essa culpa pelo erro que ele teve contra o Botafogo. Mas o Luiz Gustavo ele entende que hoje ele está sendo competitivo, que ele é um cara que consegue agregar e vai brigar por espaço na próxima temporada. Então ele, Luiz Gustavo, vai aceitar esse convite de renovação. Lembrando, em todo momento o São Paulo deixou Rafinha e Luiz Gustavo livres para definir os seus futuros. O que eles quisessem, o São Paulo iria oferecer, mantendo apenas os vencimentos, tudo bonitinho. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? E aí, só a título de informação, o Luiz Gustavo não ganha 900 conto, tá? Eu já vi muita gente falando de salário de Luiz Gustavo, que é 900 conto, não é. É mais ou menos metade disso. Não vou entrar em valores corretos, mas eu peguei bonitinho o valor, em contrato, bonitinho. Tive em mãos, não foi ninguém que me contou, tive em mãos. E eu tive em mãos porque eu vi também a questão da renovação automática que tinha em contrato. E o valor que ele ganha é mais ou menos metade desses 900 mil que alguém tirou de não sei da onde, tá? E pra gente fechar a polêmica da noite, né? Você achou que o quê? Que a derrota ia ser a notícia mais alarmante? Nada disso, meu querido. A informação do Daniel Ilanda, lá, da Jovem Pan, de que a Mari Casares, que é ex-esposa do atual presidente Júlio Casares, seria hoje, 2 anos antes das eleições, uma forte candidata a ser a sucessora do Casares pela situação. E, consequentemente, a nova presidente do São Paulo. Porque, cá entre nós, antes que você pergunte, o São Paulo não tem oposição. E a tendência de uma próxima eleição, a não ser que aconteça algo muito catastrófico daqui em diante, a oposição do São Paulo, que hoje é praticamente nula, cresça nesses próximos 2 anos,
mas dificilmente terá candidato à oposição. Deve ser, inclusive nas últimas eleições, o Casares foi candidato único. Então a tendência da situação, mais uma vez, mandar um candidato único. E aí muito se conversa ali nos bastidores. Pô, será que pode ser o Belmonte? O próprio Outen? Será que pode ser e tudo? Mas, segundo a informação do Daniel Elan, já algumas alas importantes nos bastidores da situação entendem que a Mari Casares, que foi a conselheira mais votada, né, nas últimas eleições, seja de fato a candidata a ser a nova presidente do São Paulo para o próximo triênio, né? O Casares vai cumprir 2024, 25, 26, o próximo mandato seria 27, 28 e 29, eleições no dia 29, em 2029, para definir quem será o presidente no triênio. E falam-se de que o Casares poderia retornar, e aí eu não sei se tem alguma coisa que proíba nesse sentido, mas o Casares tem sido forte nos bastidores do São Paulo e a tendência é, claro, que a Mari Casares tenha total apoio do próprio Júlio Casares. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima. Boa semana para todo mundo, boa segunda-feira. Tchau!